Se você está sem Bíblia, acompanha com o irmão, está do seu lado. Mateus capítulo 16, a partir do versículo 13. Quantos acharam, diga amém. Quem não achou, fala socorro. Mateus, primeiro livro do Novo Testamento, capítulo 16, versículo 13. Vamos ler a palavra de Deus. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, só um minuto aqui, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro disse: tu és o Cristo, Filho do Deus. Essa foi a resposta do irmão Pedro. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado é Simão Barjonas, feliz é Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Diga amém. Vamos ter uma palavra de oração. Da forma que você está, você pode fechar os seus olhos, curva a sua cabeça, peça para que o Espírito Santo de Deus, nesta noite, possa encher o seu coração de fé e revelação. Pai, nós abrimos o nosso coração e a nossa mente para receber do Senhor. Nós estamos reunidos aqui, queremos dar-te o louvor, dar-te a honra, a reverência, a glória. Queremos, ó Deus, te adorar, mas também estamos aqui para receber. Nós queremos receber do Senhor palavra viva, palavra revelada. Queremos receber do Senhor a palavra que transforma. Por isso, nesta noite, Espírito Santo de Deus, leva-nos, ó Pai, a um nível mais profundo de intimidade contigo e com a tua palavra. Abre-nos o entendimento e nos levanta nesta cidade como igreja, como eclésia, como poder do alto, infiltrada nesta cidade para a tua glória, em nome de Jesus. Diga: nesta noite, eu creio que o Senhor me fez casa de Deus, e como casa de Deus, eu sou eclésia, igreja. Eu creio que o Senhor me tem chamado para influenciar esta geração, e em nome de Jesus, esta palavra pode e vai contribuir para o meu treinamento, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, amém, irmãos. Pode olhar para cá, nós vamos projetar ali, os irmãos podem ir acompanhando na projeção. Nesse texto nós temos aqui alguns princípios que eu queria nessa noite compartilhar com os irmãos. Nós estamos na nossa 6ª semana do nosso projeto Nas Células como no Céu. Falamos, da manifestação do glorioso, da manifestação de Jesus Cristo glorioso. Falamos da manifestação da igreja. Falamos dos dons, os dons da graça, dos dons ministeriais, dos dons espirituais, e hoje nós estamos aqui para falar da eclésia, o poder de Deus infiltrado. Diga: eclésia, o poder de Deus infiltrado. Eu vou te falar sobre o que é eclésia no decorrer desta mensagem. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe. Então, esse texto nos mostra Jesus indo para um lugar, uma cidade chamada Cesareia de Filipe, que era uma cidade situada ao norte de Israel, uma cidade que, embora pertencente ao território de Israel, uma cidade muito, com a cultura romana muito forte, tanto que o nome dessa cidade era Cesareia. Cesareia vem de César.
César era o apelido dos imperadores, o apelido dos reis romanos. Eles chamavam eles por esse apelido de César, como se fosse um título, mas não era um nome. Eles eram os Césares. E esse César, né, conta-se a história que ele deu a Filipe uma cidade. E essa cidade era conhecida na época como uma miniatura de Roma. Era uma cidade, uma cópia de Roma, capital do império. Então Jesus, ele indo para estes lados de Cesareia de Filipe, ele traz aqui então esta questão, essa pergunta. Quem começa este assunto é Jesus. Então, eu vou pegar esse diálogo aqui e trazer para nós, aqui na nossa linguagem de hoje. É como se Jesus voltasse ali para os seus discípulos, lendo os noticiários, ouvindo na rádio, acessando a internet. Ele está vendo algumas coisas que estão falando a respeito dele, de coisas que as pessoas estão dizendo que ele é, e ele então pergunta para os seus discípulos: olha, eu estou aqui vendo aqui algumas notícias, o que vocês têm para me falar aí? Vocês estão andando, vocês estão percorrendo as cidades, as aldeias, o que as pessoas estão falando ao meu respeito? O que eles estão falando que eu sou? E aí então os discípulos dizem, né, eles falam, olha, eles dão respostas, uma maioria delas, de alguém que conhece o Jesus religioso. Olha, alguns estão dizendo que o Senhor é João Batista, outros estão dizendo que o Senhor é Elias, ou Jeremias, estão dizendo que o Senhor é um dos profetas. Esse é o povo que estava ali na religiosidade, crendo que Jesus era um tipo de reencarnação de algum profeta. Se nós pegarmos, né, esses que dão esse relato, esses são os religiosos. Os religiosos são aqueles que mistificam o Senhor Jesus. E se nós perguntarmos para os homens, eles vão conhecer o Jesus histórico. Certamente naquela época tinha gente que conhecia um Jesus de uma forma mística. Esse Jesus aí deve ser a reencarnação de João Batista, né, que foi degolado. Não, esse Jesus aí deve ser a reencarnação do profeta Elias, poderoso nas obras. Mas alguns conheciam Jesus como o filho do carpinteiro. Alguns conheciam Jesus como o filho de Maria. Não é esse aí o filho do carpinteiro, Nazareno? Esse é aquele que conhece Jesus de maneira histórica, só conhece Jesus naturalmente. Mas Jesus então, depois de ter feito essa pergunta, ele pergunta então para os discípulos: e vós? E vocês? Quem que vocês dizem que eu sou? E aí Pedro toma a frente, como sempre. Pedro é o discípulo que toma a frente, viu, irmãos? Quando você estiver liderando uma equipe de discípulos, você vai ver que na sua equipe vai ter Pedros. Vai ter Pedro. Eu acho engraçado que para os Pedros, os demais discípulos, os demais da equipe, eles procuram os Pedros para contar algumas coisas que ele não quer contar para o mestre, ou para fazer algumas perguntas que eles não querem fazer para o mestre. O Pedro ele vai ter coragem de fazer. O Pedro foi aquele que recebeu essa palavra gloriosa, mas também foi aquele que ouviu de Jesus: arreda Satanás. Percebe quem que é o Pedro? O Pedro é o que fala. O Pedro é aquele que não tem medo de falar. Ele pode falar asneira, desculpe a expressão. Ele pode falar emprestando a boca para o diabo, que foi isso que Jesus corrigiu na vida dele. Mas ele pode falar também uma revelação gloriosa. Quantos estão me entendendo? Diga amém. E Pedro então toma a frente. Jesus não perguntou só para Pedro, perguntou para os discípulos. Aí Pedro dá um passo à frente e fala: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Eu imagino que os discípulos devem falar assim: uau! Talvez Tiago deu um cutucado em João e falou assim: da onde que ele tirou essa? Jesus nunca falou isso para nós. Porque Jesus não tinha falado isso para eles. Tanto que, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelou. Você não ouviu isso na Rádio Gaúcha. Você não ouviu isso na Globo. Quem te falou isso não foi nenhum pastor. Quem te falou isso foi o meu Pai Celestial. Foi Ele que te revelou isso. Aí o peito cresce de Pedro. Uau, obrigado, Jesus. Agora, depois acontece o arredo de Satanás no final do capítulo. Só para quebrar o orgulho e a arrogância. Porque eu acho que Pedro ficou sentindo: eu sou poderoso mesmo, né? Vocês olharam um para a cara do outro, vocês não queriam responder.
Vocês não estavam querendo responder quem que era Jesus, né? Mas eu respondi: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus me elogiou. Você viu o que Jesus falou para mim? Que eu sou bem-aventurado. Aleluia! Esse então era o discipulado de Jesus. Esta é a cena que está acontecendo aqui. Mas na resposta de Jesus eu quero tirar alguns princípios. E hoje nós vamos entrar então no assunto chamado eclésia. Mas antes de nós respondermos o que é a eclésia e o poder dessa eclésia, nós temos aqui, nessa resposta de Jesus, 3 revelações da vida cristã. Fala assim comigo: 3 revelações da vida cristã. Então fica com a sua Bíblia aberta aí nesse texto, em Mateus. Então a primeira revelação que todos nós temos e precisamos ter é a revelação do Cristo, Filho de Deus. A revelação do Cristo, Filho de Deus. Jesus revelou a Pedro aqui nessa resposta. Ele está respondendo e depois faz outra pergunta. Mas nessa resposta a Pedro: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, Jesus está mostrando para nós que a vida cristã, preste atenção, tem 3 estágios. Tem 3 níveis de revelação. Todos nós aqui passamos ou precisaremos passar por esses estágios. Esses são os estágios da caminhada cristã. E nenhuma caminhada cristã começa sem a primeira revelação. Qual revelação? A revelação do Cristo, Filho do Deus vivo. A primeira revelação nós temos aqui no versículo 16, 17 é: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Quando você tem esta revelação, meus irmãos, o que acontece com você? O que aconteceu quando você teve a revelação de Jesus como Filho de Deus? O que aconteceu com você? Você foi salvo. A salvação entrou na sua vida quando você levantou as suas mãos, quando você liberou a palavra e no seu coração você creu: Jesus Cristo é o Filho do Deus vivo. Quantos dizem amém? A palavra do Senhor diz em Romanos capítulo 10 que aquele que crê com o coração e confessa com a boca, confessa o que, meus irmãos? Confessa o que? Que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus é o Filho de Deus. Quando isso acontece, ele é, o que acontece? Salvo. A primeira revelação que nós temos é Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, de uma maneira especial, você que não estava buscando a Deus, eu e você éramos perdidos. Eu e você estávamos perdidos, mas de uma forma graciosa, amorosa, de uma forma especial, o Senhor colocou dentro de nós uma semente de fé, capaz de fazer de nós crer. Crer em quê? Crer nele. Crer no Jesus, Filho de Deus. Então esta é a primeira revelação que nós temos. Diga: a revelação de Cristo. Quando você tem a revelação de Cristo, o que acontece com você? Você é salvo. E se você é salvo, Jesus te chama de feliz. Diga assim comigo: bem-aventurado. Feliz. A palavra bem-aventurado é feliz. Quando você foi alcançado por Deus e teve revelação de Cristo, o Senhor te fez feliz. O Senhor te curou. O Senhor te libertou. O Senhor te redimiu. O Senhor perdoou os seus pecados. Quantos aqui foram perdoados os seus pecados? Quantos aqui foram curados e foram salvos por Deus? Diga amém. Então, porque você só recebeu isso porque você teve revelação de Cristo. Só recebe a cura, a salvação, a redenção e se torna alguém feliz de verdade quem tem revelação de Cristo. Quando nós temos revelação de Cristo, o Senhor nos introduz num novo nível de fé. Nós não tínhamos fé. Efésios capítulo 2 diz que o Senhor nos amou, nos alcançou quando nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Mas quando nós estávamos lá, mortos nos nossos delitos e pecados, o Senhor nos chamou, o Senhor nos alcançou. E Ele nos fez feliz. E uma vez que somos agora salvos por Deus, uma vez que temos revelação de Cristo, o Senhor nos introduz num novo nível, um novo estágio, uma nova etapa da vida cristã.
Diga assim comigo, revelação da igreja. E ele diz então, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelou, mas meu Pai está no céu. E agora eu te digo, você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Diga, edificarei a minha igreja. A primeira menção de edificar a igreja do Senhor Jesus foi dada neste texto. Neste texto nós estamos vendo pela primeira vez do Novo Testamento o Senhor falando a missão dele na pessoa de Jesus e também na igreja através do Espírito Santo, que é o quê? Edificar a igreja. Então, uma vez que você foi alcançado por Deus, meu irmão, você não foi apenas alcançado para ter revelação de Cristo. Aquilo que Deus tinha para fazer na sua vida não está concluído. Deus não fez uma obra e essa obra está completada na sua vida. Ele está ainda trabalhando na sua vida, diga amém. O Senhor está trabalhando. E agora Ele está trabalhando para quê? Está trabalhando para que você tenha revelação da igreja. Revelação da igreja. Porque sobre esta revelação, sobre esta pedra, edificarei a minha igreja. Quando você, então, entra para esse novo nível de revelação, você agora não tem mais revelação que é abençoado por Deus somente. Você não tem revelação apenas que Jesus te amou e que morreu na cruz por você e que agora você é salvo, você foi curado, seus pecados foram perdoados. Você não tem apenas revelação disso, mas tem revelação de que Deus te chamou para um propósito. Deus te colocou na igreja para edificação da igreja. Jesus te chamou para a edificação da igreja. Fala isso para o seu irmão do seu lado. Olha para ele, fala assim, Jesus te chamou para a edificação da igreja. Amém, meus irmãos? Alguém aqui realmente quer se envolver com aquilo que Jesus se envolveu e se envolve? O que Jesus disse para Pedro? Sobre esta pedra edificarei a minha escola. Foi isso? Edificarei o meu hospital. Edificarei os meus orfanatos. Edificarei as minhas universidades. Não, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Quantos estão me entendendo? Você quer se envolver com aquilo que Jesus se envolve, então edifique a igreja. Só que como edificar a igreja? Precisamos ter revelação da igreja. Revelação da igreja é revelação do corpo de Cristo, da família de Deus. Revelação da igreja é revelação da eclésia. Revelação da igreja é, eu faço parte de algo maior do que eu. O Senhor me chamou, não, e meu umbigo não é o centro do universo. Isso é uma revelação, eu posso dizer revelação, eu posso dizer isso é uma luz que tem que entrar na sua vida. O seu umbigo não é o centro do universo. Deus te chamou e tem coisas que são maiores do que você. E Deus, na sua graça, quer te introduzir em algo maior do que você. Algo maior do que você. Em nós mesmos, irmãos, nós somos pequenos. Nós somos pequenos em nós. Olha para o universo. O universo é até complicado de nós mensurarmos. Porque o homem estuda e consegue ver pouco do universo. Mas vamos olhar para o planeta Terra. Olha para a criação. Olha para a natureza, olha para o seu corpo, olha a perfeição disso tudo. Aí no meio disso tudo tem você. Você é como que um grão, você é uma faísca no meio de uma floresta em chamas. Você é pouco, mas Deus na sua graça pegou você e colocou dentro de um projeto maior. E esse projeto maior chama-se igreja. Depois de termos revelação de Cristo, precisamos ter revelação da igreja. Quando você tem revelação da igreja, você sabe que você não está aqui apenas para uma reunião de culto aos domingos. Quando você tem revelação da igreja, você sabe que a vida da igreja para você não é uma reunião. Que igreja para você, não estou nem aqui dizendo um conceito ainda mais superficial e mais mundano, que é igreja esse lugar. Igreja não é esse lugar. E aqui eu tenho certeza que os irmãos já têm essa revelação. Igreja não é um prédio, igreja somos nós. Mas ainda você sabendo que igreja somos nós, você ainda precisa crescer na revelação.
Igreja somos nós, mas espera aí, o que é edificar a igreja? A igreja é corpo de Cristo, igreja é família de Deus. Quando nós entramos na revelação da igreja, nós fluímos nos dons espirituais. Quando nós temos revelação da igreja, nós fluímos nos dons da igreja, nos dons da graça. Então isso é a revelação da igreja. Eu creio que o que o Senhor está fazendo conosco nestas semanas é ampliando a nossa revelação da igreja. Olha o nome do livro que nós estamos estudando. Vamos igrejar? Vamos igrejar é o nome do livro que nós estamos estudando com os irmãos. Vamos igrejar é revelação da igreja. Nós estamos compartilhando hoje, pregando para os irmãos o quê? Revelação da igreja. Estamos avançando na revelação da igreja. Quantos estão me entendendo? Terceiro nível então, terceiro estágio da revelação é a revelação do reino. Quando nós crescemos na revelação da igreja, o Senhor nos introduz no terceiro nível, no terceiro estágio. Neste estágio, nós já não pedimos algo para Deus. Nesse estágio, nós já não ficamos pedindo, nós já determinamos. O Senhor Jesus disse, pode acompanhar aí na sua Bíblia, também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Versículo 19 diz: dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado dos céus. Diga, esta é a realidade do reino dos céus. Então, quando nós estamos aqui pregando para os irmãos, na terra como no céu, nas células como no céu, o que nós precisamos ter revelação? De que o Senhor Jesus deu as chaves do reino dos céus para nós. Para quem que o Senhor deu as chaves, meus irmãos? Para Pedro. Foi só para Pedro? Não. Para quem que o Senhor deu a chave? Para quem tem revelação. Quem tem revelação de Cristo, quem tem revelação da igreja, quem tem revelação do reino, eu te digo, tem as chaves do reino. As chaves do reino, elas são poderosas para ligar e desligar, para permitir e para proibir. O Senhor nos chamou para nesta cidade proibirmos e ligarmos, permitirmos a ação de Deus e proibirmos a ação do diabo. Quando estão me entendendo? Diga amém. Se você crê, diga amém. O Senhor te deu essas chaves. A palavra diz que sobre a revelação da igreja, as portas do inferno não iriam prevalecer. Preste atenção, meus irmãos. Tem gente que pensa que quando o Senhor falou que as portas do inferno não iriam prevalecer, seria algum tipo de ataque do diabo contra a sua vida, mas não vai prevalecer. Espera aí. As portas não vão prevalecer. Porta anda, meus irmãos? Hã? Porta anda? Não, porta não anda. Quem que está em movimento então? Hã? A igreja. Acompanhe comigo então, em nome de Jesus você vai ter revelação disso que eu estou te falando. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, ok? Agora você acha que é a porta que está vindo e nós temos que segurar a bronca? Ou é nós que estamos indo e a porta vai ter que se abrir? Hã? Nós temos que ir. Agora você acha que nós vamos avançar e as portas não prevalecerão porque nós vamos chegar igual o Bop chega nas casas? Acabou, caiu aqui, as portas do inferno vão prevalecer. Você acha que é assim? Hã? O Senhor Jesus disse que não é por força nem por violência. Nós vamos entrar pelas portas do inferno porque nós temos a chave. Diga amém. O Senhor nos deu a chave. Qual é maior? A chave ou a porta? Hã? O que é maior, chave ou porta? A chave. A chave que, embora seja bem menor em tamanho, abre qualquer gigantesca porta. A porta do inferno, a sua vida, na sua família, na sua escola, pode ser grande. Esta porta pode ser resistente, pode ser de aço inoxidável, mas se você tem a chave, você vai entrar por ela.
É por isso que o Senhor disse que as portas do inferno não iriam prevalecer contra a igreja. Dar-te-ei as chaves do reino. Estas chaves, meus irmãos, elas ligam e desligam. Essa palavra ligar aqui, não é no sentido de ligar, como ligar algo na tomada. Essa palavra ligar, ela está relacionada com atar, ligar de juntar. Então você liga uma coisa na outra. Não é ligar na tomada, ligar a luz. Entende o que estou dizendo? É ligar de atar, ligar de juntar. E desligar é o desatar. Então o Senhor está falando que com estas chaves, você ata, você junta. E você também pode desarticular, desajuntar. O que você acha que o Senhor estava se referindo, meus irmãos? Tem coisas que acontecem ao nosso redor. Ao nosso redor acontecem situações por causa desse mundo caído. Doenças sobrevêm sobre a sua família. Crises financeiras, problemas conjugais. Tudo isso vem, mas o Senhor está dizendo, eu te dei a chave. E esta chave liga os céus com a terra. Esta chave liga a vontade de Deus com a terra. Esta chave tem o poder de fazer juntar os céus com a terra e tem o poder de desarticular as artimanhas e astúcias do diabo. Amém? Então, essas são as revelações na vida cristã. Então o Senhor Jesus disse, edificarei a minha igreja. O dicionário de teologia define a palavra igreja como aqueles que são chamados para fora. Esse é o conceito, está no dicionário bíblico, teológico, para igreja. Fala assim comigo, igreja são chamados para fora. Quando Jesus disse pela primeira vez que edificaria a sua igreja, ele usou a palavra no grego, essa palavra igreja. Se você tem um hábito de grifar, de escrever na sua Bíblia, você pode escrever. Essa palavra igreja, no original grego, é eclesia. Em português não existe essa palavra, né? Ela é traduzida para igreja, e nós vamos chamar de eclésia. Eclesia. Quando o Senhor Jesus então disse, pela primeira vez, edificarei a minha igreja, ele usou a palavra eclesia. Sobre esta pedra edificarei a minha eclésia. Agora, o que ele quer dizer com isso? O que Jesus quis dizer com eclésia? O que Jesus quis dizer com edificarei a minha eclésia? Então eu quero explicar para os irmãos aqui o que é eclésia. Então para isso nós vamos precisar ir um pouco no contexto cultural da época. Existe basicamente um conceito romano e um conceito grego de eclesia. O conceito romano, olha para cá por um instante. Existia naquela época, irmãos, um grupo, uma comunidade que eram selecionados pelo Império Romano em Roma para ser enviado às cidades conquistadas pelo Império. Para quê? Para transmitir, para implantar a cultura do império, a cultura do reino. Então, estes eram grupos de cidadãos romanos que foram chamados para serem enviados para implementar uma cultura do império naqueles lugares. Estabelecer o reino, estabelecer a cultura do Império Romano naquelas cidades conquistadas. Então preste atenção, o Império Romano foi o maior império conhecido na face da terra. O maior império que houve sobre a terra foi o Império Romano. Eles conquistavam muitos territórios. Eles tinham poder, na verdade, para conquistar com armas, né, todas as cidades que eles entravam. Eles eram poderosos. Mas eles não queriam apenas conquistar com armas. Então eles tinham esse grupo, ou esses grupos, que eles, né, uniam para não apenas conquistar aquela cidade para o império, mas conquistar o coração daqueles moradores para a cultura e o reino romano. Então, como que eles faziam? Eles enviavam
homens, selecionavam homens. Vem cá você que é um artesão, vem cá você que é um médico, vem cá você que é um professor, você que é um empreendedor, você que é um lavrador, você é fazendeiro, você é costureira. Vem aqui, chamamos. Esses grupos eram mais ou menos formados por 300 homens e mulheres, e eles então eram chamados e eram enviados. Quando eles chegavam nessas cidades, eles então viviam a vida comum. Eles estavam, então se ele era um professor em Roma, agora ele vai ser um professor lá na cidade, na província conquistada pelo Império. Se ele já era um médico, ele vai continuar atuando na medicina. Se ele era ali um lavrador, um homem camponês, ele ia então para o campo e começava, né, a cultivar suas lavouras naquela cidade. E eles então estavam de uma forma infiltrados no meio daquelas comunidades. E estas comunidades, ou melhor, esses grupos de cidadãos romanos eram chamados de eclésias. Eram chamados de eclesias. Ou seja, quando Jesus fala para os discípulos, edificarei a minha eclésia, eles sabiam do que Jesus estava se referindo. Eles sabiam o que Jesus estava falando quando iria treiná-los para enviá-los de uma maneira infiltrada no meio das cidades. Então, no conceito romano, as eclésias eram esse grupo de cidadãos romanos infiltrado nas cidades. O que isso tem a ver comigo e com você, meus irmãos? Nós somos cidadãos do reino de Deus. E o Senhor te chamou para ser infiltrado nesse mundo caído e perverso. Se você acha que a vida cristã é isso aqui, se você acha que ser igreja é estar reunido como família aqui uma vez por semana, quero dizer que esta revelação, ela é pequena, ela é pouca. Você não passa mais tempo na sua semana reunido do que lá no mercado de trabalho, lá na escola, lá na faculdade, lá no comércio, aonde você está relacionando. Você se relaciona muito mais com pessoas que não são da igreja do que as que são. Estou correto? Amém? Você se relaciona, porque você vai na padaria, você vai comprar um pão, você vai no supermercado, você vai trabalhar, você é um vendedor e você se relaciona com as pessoas, e aquelas pessoas não são a sua igreja, mas o Senhor te chamou para ser igreja infiltrada. O Senhor te chamou para ser um povo do céu, um povo do reino, infiltrado no meio dessa geração caída. Nós estamos entendendo? Existe ainda um conceito grego para as eclesias, porque os gregos eles tinham um conceito um pouco diferente. As eclésias gregas, elas eram compostas também por cidadãos gregos, que eram chamados para fora da cidade, para fora da polis. Eles eram chamados para fora da cidade como um tipo de assembleia para decidirem sobre os rumos das famílias das cidades. Entende o que o Senhor está querendo dizer para nós agora como chamados para fora? Quando você foi alcançado, o Senhor te chamou para fora. Fora de quê? Fora desse sistema perverso e caído. O Senhor te chamou para fora do comum. Ele te santificou. O Senhor te chamou para fora deste mundo perverso e te deu agora uma nova identidade. E você agora não é necessariamente um cidadão brasileiro, ainda que isso aqui continue atuando na sua vida enquanto aqui você estiver. Você não é um cidadão gaúcho, cidadão hamburguense, simplesmente. Você é um cidadão da sua pátria celestial. Você é um cidadão do reino dos céus. Você é um cidadão celestial. E o Senhor te colocou agora, não apenas para ser infiltrado como exército, mas também para sair e deliberar, reunir sobre o que será, o que acontecerá com as famílias da nossa cidade. Esta assembleia então dos gregos também era chamada de eclésia, ou eclesia, que eles então estavam deliberando, legislando, governando sobre as cidades. Então o Senhor, ele pega, Jesus
pega esses conceitos que eram muito comum para aquelas pessoas na época e diz: eu edificarei a minha eclésia. Eu edificarei a minha eclésia. Aqueles discípulos entenderam o que Jesus estava dizendo. Agora, qual é a constituição da eclésia? Como era constituída essa eclésia? Quem eram as pessoas que faziam parte desse grupo estratégico naquela época? Quem são as pessoas que Jesus então tinha em mente quando ele disse que também estava estabelecendo a sua eclésia? A eclésia, ela é formada basicamente por 3 tipos de pessoas, ou melhor, por um tipo de pessoa que tem essas 3 características. Diga assim comigo: a eclésia é constituída de pessoas que são chamadas, de pessoas transformadas, de pessoas aliançadas. Esta é a constituição da eclésia. Então eu vou falar aqui com um contexto histórico, cultural da época, e o que Jesus estava querendo dizer com a sua eclésia. Preste atenção, a primeira coisa, essas pessoas são chamadas. Ninguém ia lá e falava assim, ó: ei, aqui ó, eu quero dar meu nome para a eclésia que está indo ser enviada agora lá para Cesareia de Filipe. Ninguém chegava no imperador, no governador e falava assim, ó: põe meu nome na lista aí. Ninguém fazia isso. Eles eram chamados. Eles estavam lá nas suas funções, nas suas atividades, e simplesmente o governador, o rei, apontava o dedo e falava assim, ó: você, eu te escolhi, vem fazer parte da eclésia. Jesus disse: não fostes vós que escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Amém, meus irmãos? Não foi você que escolheu Deus, não foi você que bateu na porta do céu e falou: ei Deus, me salva, olha eu aqui. Não foi você que chegou e falou: Deus, eu quero você, viu? Eu quero o Senhor, eu te escolhi hoje. Não foi, o Senhor te escolheu. Então se você é alguém que foi escolhido, se você é alguém que foi chamado, se você é alguém que foi encontrado, porque Deus não estava perdido, mas você estava, então Ele te encontrou, Ele te chamou. Se você é essa pessoa, então você está fazendo parte, está agora apto para fazer parte da eclésia. Amém, irmãos? Fala assim primeiro, primeira coisa, tem que ser chamado. Quantos são chamados aqui? Diga amém. Foi o Senhor que te chamou? Ou foi você que escolheu Deus? Foi o Senhor que te escolheu. Amém, meus irmãos? Segunda coisa, essas pessoas eram pessoas transformadas. Não fique alimentando a ideia de que essas pessoas eram pessoas especiais. Não eram. Não precisava ser. Eles não estavam lá olhando: vamos aqui fazer uma averiguação dentro dessa escola, e o melhor professor que se destacar, o melhor, esse vai ser da eclésia. Vamos para o campo, vamos ver qual é o melhor lavrador. Aquele que tem mais esmero, que tem mais carinho, que tem mais dedicação, aquele que acorda cedo, que dorme tarde, o melhor, vamos chamar esses. Não era assim. Eles eram pessoas comuns, mas que uma vez que foram chamados, se tornavam pessoas especiais. Consegue ver aqui alguma relação comigo, com você? Tem alguma coisa especial em você quando o Senhor te alcançou? O Senhor olhou para você e falou: uau, que cara bom, que cara poderoso. Eu estou vendo tanto que esse cara é habilidoso, eu tenho que colocar ele na minha igreja. Foi assim que Deus pensou? Não. Ele pegou você comum. Você, mais um, na sua escola, no seu trabalho, na sua família, mas Deus apontou o dedo para você e falou: eu quero você, vem. Só que depois que você veio, filho, você não é mais pessoa comum. Depois que você veio, o Senhor mudou a sua vida. Depois que você veio, o Senhor te pegou como Jacó, mas Ele quer fazer de você um Israel. O Senhor falou para você: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas. Sabe o que significa Simão? Cana frágil. Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas. Bem-aventurado é você, cana frágil.
Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelou. Porém eu vos digo que a partir de agora você é Pedro, você é Petrus, você é pedra. Pedro é Petros, parte da rocha, e a rocha é Cristo. Diga amém. O Senhor pegou você, cana frágil, você era ninguém, podia ser o mais desprezado no meio da sua família. Você não precisava ter as melhores habilidades, você não precisava ser o mais bonito, você não precisava ser o formado, você não precisava ser nada, você era comum. E o Senhor te escolheu e fez de você parte da rocha, e fez de você pedra. Você é pedra. Para os católicos que dizem que, por causa dessa revelação, e essa revelação é para Pedro, ele mesmo respondeu. Na sua epístola, Pedro disse que todos vós, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para Deus. Levante as suas mãos e diga: eu sou Pedro, eu sou pedra, pedra viva na casa de Deus. Diga amém. Amém, meus irmãos? Então, pessoas transformadas é a constituição da eclésia. E terceiro, essas eclésias eram formadas por pessoas aliançadas. Não necessariamente eram amigos antes, não necessariamente eram da mesma família, não necessariamente eram do mesmo grupo social. Eles eram escolhidos aleatoriamente no meio do comércio, do campo, e eles eram escolhidos. Mas uma vez que aquele grupo era formado, eles tinham um propósito em comum. E depois que eles foram, então, agrupados, depois que eles se tornavam eclésias, o que mantinha eles era uma aliança de uns com os outros. Eles tinham uma aliança pelo propósito. Qual é o meu propósito aqui? O meu propósito é estabelecer o reino, estabelecer a cultura do Império Romano nesta cidade. Quando Jesus diz, edificarei a minha igreja, Ele está dizendo, eu levantarei homens e mulheres que serão firmados em aliança, terão aliança comigo e alianças entre eles para estabelecer em Novo Hamburgo o reino de Deus. A vontade de Deus é que eu e você, como eclésia infiltrada, possamos estabelecer o reino que virá e já chegou. Quando o rei Jesus voltar, preste atenção, quando o rei Jesus voltar, as pessoas que trabalham com você hoje, as pessoas que estudam na sua sala, as pessoas que são seus parentes, eles vão falar, eu já sabia a respeito desse reino que viria, porque junto comigo tinha um homem que ele não era daqui, ele fazia parte desse reino, porque o reino de Deus é eterno, e hoje nós estamos aqui para estabelecer o reino de Deus em nossa cidade. Como que nós estabelecemos o reino, meus irmãos? Não é ficando aqui dentro desse prédio, não estabelecemos o reino simplesmente tendo essa alegria e essa bênção que é estarmos reunidos, porque estarmos reunidos é uma maravilha. Quantos dizem amém? Eu amo estar com os irmãos, eu amo estar em comunhão. Quando os irmãos fazem convite, vamos lá em casa, vamos lá bater um joguinho de ping-pong, comer uma torta, eu falo, eu vou pensar, como é bom estar com os irmãos. Eu sou pastor, eu quero dizer, eu sou ovelha também, todos nós somos ovelhas, né? Como pastor, eu sou aquele que está no meio das ovelhas, mas eu também sou uma ovelha, que come o que você come, que faz o que você faz. Então, quero que você saiba, eu amo estar no meio da igreja, eu amo estar com os irmãos. Alguém mais ama estar na comunhão? Mas eu quero que você saiba, nós não vamos, preste atenção, nós não vamos estabelecer o reino de Deus nessa cidade, se nós nos privarmos em nós. Quando estão me entendendo? Se nós falarmos, está tão bom aqui, para que multiplicar a célula? Está tão gostoso aqui, vamos ficar aqui mesmo, pastor. Vamos para um prédio maior, para caber mais gente, mas para que mais gente? Está tão bom assim, a nossa comunhão é tão gostosa. Não, nós saímos dessa porta. E olha, irmãos, esse tempo que nós estamos aqui aos domingos, que alguns irmãos faltam ainda, Jesus tenha misericórdia. Esse tempo que nós temos aqui aos domingos, olha,
Multiplica 7 por 24 horas aí. Multiplica aí na calculadora. Pode multiplicar alguém aí. 7 vezes 24, dá quanto? 168. 168 horas semanais. 2 horas e meia nós estamos no culto. 160. Nossa, 168? Vamos fazer uns 5 cultos por semana? Vamos, irmãos? 168 horas semanais. 2 horas e meia nós temos um culto. Treinamento. Mais 2 horas, célula. O tempo que nós passamos juntos, irmãos, é o menor. Dá para entender isso? Mais tempo você passa no meio do mundo, no meio dos incrédulos, no meio dos ímpios. E ali, eu quero te dizer, é o lugar de você ser eclésia. Ali é o lugar de você exercer o sal e a luz que o Senhor Jesus te chamou para ser. Amém? Então, a constituição da eclésia era formada por esses. São chamados, são aliançados e são pessoas transformadas por Deus. O poder dessa infiltração. Quando Jesus, então, falou sobre o estabelecimento da sua igreja, ele não estava falando, meus irmãos, sobre construção de prédio. Quando Jesus falou a respeito do estabelecimento da sua eclésia, ele não estava falando a respeito de fazermos reuniões. Quando Jesus falou sobre o estabelecimento da igreja, ele pensou fora. Jesus não usou outro termo, ele usou o termo eclesia. Ou seja, quando ele quis chamar a igreja por um nome, ele chamou pelo nome daqueles que têm poder para infiltrar no meio desta geração. Foi esse o nome que Jesus escolheu. Existe um poder de infiltração. E sobre esse poder, eu então caminho para o fim. Irmãos da eclésia, nós temos uma missão. Irmãos da eclésia, você aqui está dentro do primeiro ponto, que é daqueles que são chamados, sim ou não? Amém? Tem alguém aqui que está dentro do ponto daqueles que estão sendo transformados? Amém? Tem alguém que está aliançado com Deus e com a igreja no propósito? Então, se você está nesses três requisitos, eu quero que você saiba, você então está na eclésia. Fala para o seu irmão, fala assim, você está na eclésia. Seja bem-vindo, você está na eclésia do Senhor. Agora, como eclésia, nós temos uma missão. Como eclésia, nós temos um chamado. E a primeira missão, ou melhor, dentro da nossa missão, a primeira característica desse poder infiltrado é: somos agentes secretos. Gostou disso? Tipo 007? Somos agentes secretos. Peraí, mas por que agente secreto? Será que significa que nós não vamos mostrar que nós somos cristãos? Não, pelo contrário. Nós vamos mostrar sempre que nós somos cristãos, mas nós vamos agir de maneira discreta com aqueles que não são do Senhor ainda. Então cuide, eclésia, para não ser aquele evangélico que é salgado demais. Jesus te chamou para ser sal e para ser luz, mas tem gente que é salgado demais. E tem gente que não é uma luz, é um holofote, ninguém consegue olhar para ele. É aquele que não consegue se relacionar com as pessoas na sua sala de aula. São cheios de clichês evangeliquez. Aí um amigo fala que está indo lá no show do Rolling Stones. Ai, misericórdia, no show do Rolling Stones. Deus me livre de ir num lugar desse. Você vai ganhar quem desse jeito, meu irmão? Então é esse o ponto da eclésia como poder secreto. Nós estamos infiltrados. Nós estamos infiltrados no meio de quem gosta do show de rock, no meio de quem gosta do show de pagode, e no meio de quem gosta de usar droga, e no meio de quem gosta da prostituição. Pastor, mas nós concordamos com isso? Nós não concordamos, mas nós vamos influenciá-los como? Você acha que nós vamos influenciar pregando um monte de lei para eles?
Você acha que era assim que a eclésia fazia na cidade que ela chegava? A eclésia chegava e falava: chegamos, viu? Nós somos da onde? Somos de Roma, somos da capital, e agora vocês olham para nós, que o jeito que nós somos vocês vão ser, viu? Presta atenção. Era assim que eles faziam? Não, eles simplesmente viviam entre eles. Viviam entre eles. E ao viver entre eles, eles estavam transmitindo uma cultura do reino. Eles estavam transmitindo valores, princípios, amores que eles tinham e que iria acabar sendo transmitido para aqueles povos. Eu quero te dizer, você tem o poder de transmitir valores, princípios. Você tem o poder de transmitir poderes e amores que você tem para aqueles que estão ainda lá fora. Você tem esse poder. Seja este agente que vai de maneira discreta influenciar com o amor, com a graça, com o perdão, com a luz, com a sabedoria, com a revelação, com a restauração. Você vai influenciá-los, porque esse é o nosso chamado. Jesus tinha em mente ter esses agentes, e esses agentes somos nós. Os agentes colocados, infiltrados. Sabe, irmãos, conta a história que ao enviar as eclésias, ao passar de um tempo, ao passar de um período, o domínio do império sobre aquelas cidades facilitavam e muito. Sabe por quê? Porque chegava um ponto daquelas pessoas quererem serem cidadãos romanos. Para eles se tornava como que um privilégio ser um cidadão romano. Por que eles eram assim? Porque eles estavam convivendo com cidadãos romanos. E eles estavam, às vezes de maneira até mesmo involuntária, sendo influenciados por: nossa, como é bom ser um cidadão romano. Como é bom ser dessa igreja. Como é bom ser de Jesus. Eu estava perdendo. Quando Jesus voltar, eu não vou ficar de fora desse reino. É isso que os seus amigos e familiares dirão ao seu respeito. Amém, meus irmãos? Esses são os agentes secretos. Segundo, não só agentes secretos, mas também agentes neutralizadores. Os irmãos podem subir aqui dos demais. Agentes neutralizadores. Quem são esses agentes neutralizadores? Olha para cá. Muitas vezes Roma usava as eclésias para neutralizar, paralisar reações contrárias ao Império Romano. Então o rei dava um decreto. Aquele decreto era para todo o império. E aí começava então ali os burburinhos, começavam ali as revoltas. Não, peraí, como é que é esse negócio aí de servir a isso, a esse rei, fazer isso, fazer aquilo outro? Então eles começavam talvez a alimentar uma certa rebelião. Quando isso acontecia, os agentes das eclésias, eles paralisavam, eles neutralizavam as ações contrárias ao império. Quantos estão me entendendo? O que isso tem a ver conosco? Você precisa entender, preste atenção, filho. Você e eu, que somos eclésia do Senhor, precisamos entender que nós fomos chamados por Deus para paralisarmos, neutralizarmos as ações e planos do diabo. Quando o diabo estiver planejando algo para destruir a sua família, e ele está. Quando o diabo estiver planejando algo para destruir a sua carreira, e ele está. Quando o diabo estiver planejando para destruir a sua casa e as suas finanças, e ele está, nós nos levantaremos como eclésia para dizer: basta. Mais baixo. Nós nos levantaremos como igreja para dizer: aqui não, Satanás. Nós nos levantaremos como igreja para dizer: está paralisado toda ação do diabo contra o meu casamento. Está paralisado toda ação de Satanás contra a minha casa. Por que nós podemos dizer isso? Porque nós somos agentes neutralizadores. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus, e o que você ligar na terra vai ser ligado nos céus, e o que você desligar na terra vai ser desligado nos céus.
Se você tem as chaves, você pode ligar e desligar. Nós somos esses agentes neutralizadores. Fale assim comigo: eu sou sal que salga, que preserva. Talvez muitos imaginam que quando Jesus disse: vós sois o sal da terra, eles estavam apenas se referindo a dar sabor a alguma coisa. O sal para nós hoje é só para dar sabor. Comer comida sem sal é ruim, né? Quantos acham ruim? Eu acho. Comer comida sem sal é ruim. Sal tem essa função, dar sabor para o alimento. Mas antigamente, o sal não era só para isso. O sal era para preservar da deteriorização, preservar do apodrecimento. Sabe o que era? Sabe como eram feitos em viagens? Os homens viajavam e viajavam a pé. Muitas pessoas viajavam. Nas suas viagens, já era precário os banheiros nas suas casas. Imagine nas estradas, não tinha banheiro. Eles então faziam as suas necessidades no chão, na terra, na areia. Abriam um buraco, tampava e jogava sal, para que doenças não fossem ali proliferadas. Desculpa a ilustração, mas ela é bíblica. Esse mundo que nós vivemos, ele está tão podre quanto aquelas fezes naquele chão. Mas Jesus jogou eu e você lá para dizer: não vai apodrecer mais. O que tinha para apodrecer já apodreceu, mas esse apodrecimento não vai alcançar minha casa. Esse apodrecimento não vai destruir meu casamento. Esse apodrecimento não vai destruir meus amigos, meus colegas. Eu sou sal. Você é um agente paralisador, neutralizador das ações do diabo. E por fim, os agentes da eclésia são agentes financiados pelo rei. Talvez você diz: pastor, agora chegou uma parte boa, né? Uma das coisas que Roma fazia quando enviava uma eclésia era patrocinava aquela eclésia. Aqueles irmãos, aqueles homens, aqueles cidadãos romanos, aquele grupo, aquela eclésia, não se preocupavam com salários, não se preocupavam com sustento. Eles trabalhavam, mas o seu sustento era independente do trabalho deles. O sustento deles vinha do imperador. O sustento deles vinha do rei. O sustento deles vinha do reino deles. Eles estavam naquela cidade, mas eles não eram daquela cidade. Eles estavam ali, mas o reino deles era outro. Se você é alguém que pertence ao reino de Deus, o reino do Filho do amor de Deus, e o Senhor te enviou para esta terra, para esta geração, eu quero que você saiba: o Deus que te chamou, o Deus que te enviou, Ele é poderoso para te sustentar. Ele vai te sustentar. Não se preocupe, não se preocupe. Aprenda com os lírios do campo, aprenda com as aves. Aquelas aves não semeiam e o Senhor cuida delas. Aqueles lírios, eles não precisam se esforçar para o Senhor mantê-los. Se Jesus, quando disse que estaria estabelecendo a sua eclésia, se Ele pensou na eclésia como Ele pensou, eu quero te dizer, Ele está prometendo para mim e para você sustentar cada membro da sua eclésia. Ele está te prometendo sustentar você e eu no cumprimento do propósito dele para este tempo. Se você é alguém que é a eclésia de Deus, foi chamado para fora, pertence ao reino de Deus, fique em pé onde você está e vamos declarar nesta noite: nós fomos chamados